Cisne Negro número 2 dividir por 0 com Helena Ceausescu, Roménia e Alemanha de Leste. A RDA, também conhecida por Alemanha de Leste ou República Democrática da Alemanha, foi anexada pela RFA, República Federal da Alemanha, em 1990. É um cisne negro. O meu livro, Dividir por 0 com Helena Ceausescu, foi inspirado por uma viagem que fiz à ex-RDA. É um livro de humor científico. Quando o escrevi pensava que era ficção, mas a realidade ultrapassou pela direita e pela esquerda. Dividir por 0 é matematicamente impossível, mas na ciência comunista de Helena Ceausescu, do seu esposo presidente da Roménia Nicolae Ceausescu e dos seus aliados comunistas tudo passou a ser possível, através do poder da propaganda. Mas, afinal, a produção científica ocidental mostrou ser igual à ciência comunista, no pior dos sentidos, com a propaganda governamental a definir o que é verdade científica. Isto passou a verificar-se muito claramente desde março de 2020, tal como nos bons tempos da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, embora tenha sido assim há muito tempo, apesar de mais dissimulação no Ocidente. O livro, que satiriza a ciência comunista, aplica-se perfeitamente à atual ciência ocidental, que é efetuada por decreto, lei e propaganda, sem qualquer ligação com a realidade e com a lógica. É um livro tristemente premonitório. Quando estive hospedado na casa dos sogros de um amigo alemão na ex-RDA, contaram-me histórias interessantes sobre a ciência e o ensino comunistas. Por exemplo, a sogra dele, professora de História da RDA, não podia exercer a sua profissão na RFA após a anexação da RDA pela RFA, mais conhecida como Reunificação Alemã, pois diziam que a história que ela ensinava não era verdadeira, era comunista. O sogro, por seu lado, foi militar da RDA, tendo sido incorporado no exército da RFA, mas não podia ser promovido para além do posto que já detinha tenente-coronel. A jovem esposa do meu amigo teve que estudar e fazer trabalhos escolares sobre o amigo russo, soviético, e sobre a ciência soviética, durante a infância. Thanks for reading Duarte Pacheco Pereira e Cisnes Negros. Subscribe for free to receive new posts and support my work. Subscribe. Bandeira da RDA com compasso e martelo de inspiração maçônica. No livro, Hammer and Tickle, A History of Communism Told Through Communist Jokes, de Ben Lewis, há uma passagem na qual um dos entrevistados, ex-cidadão da RDA, diz que na RDA tinham uma vantagem em relação à atual RFA. Os alemães de leste sabiam que o governo dizia era apenas propaganda e que não correspondia à realidade, enquanto os atuais alemães não sabem que o mesmo acontece com o atual governo democrático alemão, que tudo o que aparece na televisão e jornais é propaganda. É uma declaração absolutamente profética. Note-se que a taxa de injetados e a taxa de excesso de mortalidade são atualmente mais baixas entre os cidadãos da ex-RDA em comparação com o restante território alemão. Para apresentar Helena Ceausescu, seguem-se alguns excertos do livro Dividir por 0 com Helena Ceausescu. Helena Ceausescu existiu. Foi esposa do ditador comunista romeno Nicolae Ceausescu. Durante o regime do seu marido, tal como ele, foi objeto de um culto de personalidade forçado, recebendo o cognome de Mãe da Pátria. Demonstrava grande vaidade e procurava ainda mais honrarias que o seu marido. Apesar de ter abandonado a escola aos 14 anos, Helena Ceausescu recebeu o diploma de doutorada em Química dos Polímeros pela Universidade de Bucareste, com distinção, como melhor aluna de uma turma de 100 mulheres, mesmo sem completar uma licenciatura. A sua tese apresentava 162 páginas e descrevia a invenção de um material artificial importante. Os seus detratores defendem que seria muito improvável que uma trabalhadora fabril cujo ensino terminará aos 14 anos pudesse escrever uma tal tese. 2.
A maior parte das universidades respeitáveis do Ocidente não reconhece o alegado mérito científico de Helena Ceausescu. No entanto, ao longo da sua carreira, recebeu diversos prémios honorários e de mérito científico. Em Portugal, recebeu o Grande Colar da Ordem do Infante D. Henrique, em 12 de junho de 1975. Após a queda de Nicolae Ceausescu, em 1989, apareceram vários cientistas romenos a afirmar que tinham sido forçados a escrever artigos científicos em nome de Helena Ceausescu e que a universidade só lhe outorgara o grau de doutora devido à sua posição política. Tal como os cientistas romenos de então, o presente livro cria também artigos científicos falsos para Helena Ceausescu, num tom de paródia, sem qualquer fundamento científico. Foram escritos sobretudo no início da década de 2000, apesar de apresentarem datas falsas contemporâneas de Helena, meramente para aumentar a sua verosimilhança histórica. 1. Ceausescu, Helena. POLIMERIZAREA Stereo Especifica IZOPRENULUI. Editora Academei Republici Socialiste România, Bucareste, 1979. 2. Ceausescu, Helena. Stereo Specific Polymerization of Isoprene. Elsevier, 2013. 3. Decreto-Lei nº 288-B, 75 de 12 de junho, Diário da República Portuguesa, Lisboa, 1975. Decreto-Lei nº 288-B, 75 de 12 de junho 3. República Portuguesa. Usando da faculdade conferida pelo artigo 3º, número 1, a linha 3 da Lei Constitucional nº 675-avos, de 26 de março, o Governo decreta e eu promulgo, para valor como lei, o seguinte. Artigo único. É concedido o Grande Colar da Ordem do Infante D. Henrique à Sr. D. Helena Ceausescu, esposa do Presidente da República Socialista da Roménia. Visto e aprovado em Conselho de Ministros. Vasco dos Santos Gonçalves Álvaro Cunhal, Joaquim Jorge Magalhães Mota, Francisco José Cruz Pereira de Moura, Ernesto Augusto de Melo Antunes. Promulgado em 12 de junho de 1975. Publique-se. O Presidente da República, Francisco da Costa Gomes. Índice de conteúdos do livro. Motivação aplicada e a sua relação com o trabalho 9. Estudo de temáticas em profundidade 13. Cultivo de morangos em climas frios 19. A gordura como soldado no combate ao frio 23. A natalidade como fator inversor do progresso 25. A questão natalícia, aprenda 31. Políticas de esquerda radical 35. Políticas microeconômicas e adaptação de taxas de câmbio, 837. Teoria das gaiolas cinzentas 41. Avanços na teoria agrícola global 43. Teoria geral dos ângulos retos 45. Técnicas modernas de espetagem de agulhas 49. Redes móveis de informadores 53. Santa Isabel e o milagre da multiplicação das máquinas virtuais 55. Os guardanapos holandeses e outras temáticas 57. Como atender clientes num restaurante romeno Bosters 61. A verdadeira identidade de Cristóvão Colombo 63. O papel do carteiro na engrenagem botânica 65. Os papas de Sarrabulho 67. Motivação aplicada e a sua relação com o trabalho. V. Congresso de Medicina Alternativa, Bucareste, 1960. I. Ceausescu, professora doutora arquiteta premiada e aclamada. Universidade de Letras de Bucareste, Faculdade de Matemática Diferencial Socialista. Resumo. Este artigo visa trazer a luz sobre as questões da motivação e não só. Introdução. Este artigo apresentar as contradições entre motivação e trabalho. Introdução à motivação.
Uma questão que geralmente intriga os teóricos do regime socialista é a seguinte: o que fará com que as pessoas façam o que fazem? O que é que as levará a fazer o que quer que seja? Esta questão é de crucial importância, pois o conhecimento da resposta permite antecipar e prevenir certos comportamentos errados e prejudiciais à sociedade como um todo harmônico em harmonia. A autora propõe o termo motivação para designar o que faz mover as pessoas, aquilo que as motiva e que lhes dá um motivo para fazerem algo. 1, 2, 3. Definição: motivação é aquilo que faz mover as pessoas, que as motiva e que lhes dá um motivo para fazerem algo. Depois desta genial síntese proposta pela autora, convém então prosseguir e tentar descobrir a essência da motivação e analisá-la bem como as suas consequências. Parêntese que abre reticências, parêntese que fecha. Fim do excerto. Dividir por zero com Helena Ceausescu, produção científica fundamental da esposa do eminente estadista Nicolai Ceausescu, Paulo Mendes da Silva e Pedro Mendes da Silva. Hammer and Tickle, A History of Communism Told Through Communist Jokes, Ben Lewis. Thanks for reading. Duarte Pacheco Pereira e Cisnes Negros. Subscribe for free to receive new posts and support my work. Subscribe.